Olá, pessoas. Meu nome é Marcos Medeiros. Eu sou professor na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou membro do grupo Resgate da Canção Brasileira, da UFMG. Eu gostaria de primeiro fazer uma autodescrição para as medidas de inclusão. Eu sou um homem não branco, de cabelos curtos, estou usando óculos com aros azul escuro, estou usando uma camiseta polo, numa cor meio magenta. Atrás de mim tem uma rede, e eu vou passar algumas figuras aqui ao meu lado, e na medida do possível eu as vou descrevendo para vocês. Eu gostaria de, então, em seguida, agradecer o convite para participar aqui do Viva Música, um projeto, uma disciplina pela qual eu tenho grande carinho. Eu que, há praticamente 2 décadas atrás, fui o primeiro bolsista, na época que fazia minha graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. Depois fui aluno da disciplina, fazia oficinas. O Viva Música promoveu muitos encontros, né? Uma das líderes dos grupos de pesquisa, que muito do que eu vou falar aqui está ligado também a esse grupo de pesquisa, que é a professora Andréa Adur, da UFRJ. Eu conheci recebendo a Andréa e uma turma dela de alunos de uma escola privada de Belo Horizonte. Fiz uma oficina com eles e ali eu comecei o meu contato com a Andréa Adur. Então, é uma alegria muito grande. Eu agradeço à professora Luciana Monteiro de Castro, que coordena o projeto, a disciplina, pelo convite, pela confiança, e agradeço a todos os envolvidos aqui por fazer com que essa palestra chegue até vocês. Espero que vocês estejam bem, com saúde e com esperança nesse novo ano que se inicia. Vou fazer ainda alguns agradecimentos, porque toda essa temática, como vocês estão vendo aqui do lado, eu vou abordar o universo das canções do compositor Aloysio de Alencar Pinto. Aqui em cima tem uma foto do professor Aloysio, já numa idade mais avançada. Toda essa pesquisa, todos esses estudos, eles estão muito ligados ao Instituto Piano Brasileiro, que foi quem disponibilizou o acervo, todo o acervo das canções do Aloysio de Alencar Pinto, para que eu pudesse estudá-lo. Também foi o Instituto Piano Brasileiro que primeiro fez a editoração dos manuscritos no Finale, e aí eu agradeço ao Douglas Passoni, lá de Ponta Grossa, que faz um trabalho primoroso nessa editoração. A partir dessa editoração, nós estamos fazendo as revisões, tomando as decisões editoriais, para que a integral das canções do Aloysio de Alencar Pinto possa ser publicada aqui pelo selo UFMG e esteja disponível para os intérpretes e para o público no Brasil. E aí, nesses processos de revisão, contei com a ajuda de diversos bolsistas, a Sara Fraga, a Gabriela Nunes, agora a Paula Beghelli, e tudo isso, acima de tudo, agradecer ao filho do professor Aloysio de Alencar Pinto, Jorge Smirô, por ter doado o acervo ao Instituto Piano Brasileiro e por ter autorizado a publicação sem nenhum ônus, ou seja, abriu mão dos direitos autorais da obra do seu pai, para que ela pudesse ser disponibilizada para o grande público. Muito bem. Desde que eu estava na graduação, eu me graduei em piano, eu sempre tive um contato muito grande com a canção brasileira. Fui também o primeiro bolsista, junto com outros colegas, de um projeto da canção brasileira, que era coordenado à época pela professora Luciana Monteiro de Castro. E naquela época, nos idos de 2003, a canção brasileira, ela se apresentava para nós, a canção de concerto brasileira, ela se apresentava para nós como um tesouro a descobrir, né? Era
haviam algumas canções que estavam no repertório dos grandes intérpretes, no repertório também dos estudantes de canto, mas eram canções de pouquíssimos compositores, né? De Villa-Lobos, principalmente Villa-Lobos, conhecido no Brasil e internacionalmente. E sempre incomodou os professores, as professoras que criaram esse grupo, o Resgate da Canção Brasileira, um grupo de pesquisa, até hoje ativo na UFMG, para trazer à tona outros compositores, outras obras, né? Também intérpretes, formas de se cantar o português brasileiro, né? Graças a esse movimento que foi iniciado em grande parte, né, pelo grupo Resgate da Canção Brasileira, hoje a canção de concerto brasileira, a canção de câmara brasileira é um tesouro que vem sendo descoberto e vem sendo divulgado não só no país, como no exterior. E o professor Aloysio de Alencar Pinto, ele está presente entre esses compositores que são praticamente desconhecidos dos intérpretes e do grande público. Né? Muitos dos acervos, né, onde constam essas canções, são acervos particulares, ou seja, a gente tem um difícil acesso às partituras, e muito por conta disso, por não ter uma política editorial, que agora também o selo Minas do Som tem dado tanta contribuição nesse sentido, né? de publicar a música brasileira com notas editoriais, ou seja, com uma preocupação crítica do editor, a preocupação no lidar com os manuscritos e com as fontes. Isso só tem a contribuir com a divulgação da nossa canção para os intérpretes, né? E a participação da obra do professor Aloysio nos livros do selo Minas de Som está ligada a esse desejo, então, de fazer com que essas partituras tornem-se acessíveis. Eu vou começar falando um pouquinho das notas biográficas do Aloysio de Alencar Pinto. Essas notas biográficas, esses dados, né, que eu vou trazer aqui para vocês conhecerem um pouco da história do professor Aloysio, elas foram escritas pelo filho dele, o nome inteiro Jorge Frederico Miro Pinto, e ela está publicada na página do Instituto Piano Brasileiro. Com certeza ela também estará publicada no livro do selo Minas de Som. Então, Aloysio de Alencar Pinto, ele foi um pianista, compositor e folclorista. Ele nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1911. Como era muito comum na trajetória das pessoas dessas décadas iniciais do século XX, em 1932, ele se bacharelou em Direito pela Universidade do Ceará, e em 1936 ele concluiu o curso de piano no então Instituto Nacional de Música, hoje Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá ele recebeu a medalha de ouro por sua performance, por sua dedicação. Então, aqui vocês podem ver uma foto do professor Aloysio de Alencar Pinto, jovem, sentado ao piano. Como pianista, ele foi aluno de importantes professores, de nomes de destaque no cenário nacional. Godofredo Leão Veloso, Barroso Neto, Nikolai Orloff. Ele estudou no exterior, na França, no Conservatoire Américain, no Palais de Fontainebleau, e lá ele foi aluno de Robert Casadessos, de Marguerite Long, da Nadia Boulanger, e no fim do curso ele também recebeu um prêmio, a Mention d'honneur do Concours de Virtuosité, que era uma laurea outorgada muito raramente a pessoas que realmente se destacavam, e alguns anos antes do Aloysio receber essa laurea havia sido dada para o compositor norte-americano Aaron Copland. Então, aqui vou mostrar para vocês outra foto
do Aloysio jovem ao piano, mexendo ali numa partitura. Como pianista, ele se apresentou por várias capitais brasileiras, por outros países, Argentina, Uruguai, Portugal, Espanha, França, fez turnês com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, esteve sob a regência de importantes nomes, como Camargo Guarnieri, na década de 40. Também teve uma atuação muito importante como professor. Ele foi professor de grandes nomes do piano, né? Como Jacques Klein, Gerardo Parente, que vocês vão ouvir no concerto ao piano, interpretando as suas canções, junto com, por exemplo, Maura Moreira, que foi uma intérprete a quem ele dedicava as suas canções. Foi professor de Maria da Penha e Irani Leme. Aqui eu vou mostrar para vocês duas fotos que também estão lá no site do Instituto Piano Brasileiro, onde vocês podem ver um pouco da participação da vida social do Aloysio de Alencar Pinto, entre a intelectualidade brasileira, entre grandes nomes da música brasileira. Aqui, nessa foto, eu vou aumentar a foto para que vocês possam vê-la. Vocês conseguem ver o professor Aloysio de Alencar Pinto, ele está aqui no canto com o copo. Também estão nessa foto Francisco Mignone, Irani Leme, que foi aluna dele, Camargo Guarnieri, Guilherme Figueiredo, que foi um teatrólogo que teve muitas das suas peças musicadas por Aloysio de Alencar Pinto. Essa foto foi tirada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1980. Também é da coleção particular do Jorge Miró, filho do professor Aloysio. Essa aqui é uma foto mais antiga, de 1951. Você pode ver o professor Aloysio lá atrás, de terno e gravata, ao lado de uma senhora, né? Ali, ele está o último na parte de trás, você consegue ver também o Frutuoso Viana, está do lado do Aloysio de Alencar Pinto, ali de óculos, o Sá Pereira, que está à frente do Aloysio na foto. Você vê, Irani Leme, eu me enganei, gente, quem está do lado dele de óculos não é o Francisco Mignone, é o Frutuoso Viana, perdão. O Sá Pereira, que está à frente do Aloysio do Frutuoso, a Irani Leme, que está ali na primeira fileira, à esquerda ali de óculos, Hortência Jaguaribe de Alencar, que está à frente de óculos. É um camarote que eles estão sentados na plateia de um concerto da Naide Sá Pereira, no Salão Leopoldo Miguel, lá da Escola Nacional de Música, atual Escola de Música da UFRJ. Essa foto, então, foi tirada em 1951. Voltando um pouco aqui para a carreira de compositor do professor Aloysio, ele ficou, não vamos dizer famoso, mas ele se notabilizou, vamos dizer assim, por alguns conjuntos de canções, como o ciclo das canções afro-brasileiras, os cantos indígenas. Algumas dessas canções vocês vão ouvir no concerto, os acalantos brasileiros, que vocês também vão ouvir alguns no concerto. Então, mas tem muitas coisas. Tem uma suítes para piano, suíte sul-americana, suíte pan-americana, valsas em estilo popular para o piano, uma tocata, tem peças para 2 pianos, o balé Sarau de Sinhá, que para piano a 4 mãos e tem transcrição para orquestra, música para cinema, música para balé, música para soprano e orquestra. Então, é uma obra realmente muito vasta e que precisa voltar a ser interpretada nos palcos brasileiros, né? Participou como membro de júri de vários concursos, isso mostra a notabilidade dele, né, à sua época. Suas obras foram interpretadas por importantes nomes da música brasileira e internacional. Então, Maura Moreira, que eu disse a quem ele dedicou várias de suas canções, mas também Maria Lúcia Godoy, Hermelindo Castelo Branco, Maria da Glória Capanema, os pianistas Arnaldo Rebelo, Radamés Inhata, Gerardo Parente, Alberto Kaplan, a Irani Leme, sua aluna, Sônia Maria Vieira, Maria Helena de Andrade, Maria Tereza Madeira, né? Regentes também
muito conhecidos como Henrique Morelenbaum, Isaac Karabchevsky, dentre vários outros. Como eu disse, ele produziu também música incidental para cinema, para peças de teatro, então tem peças de mulher, por exemplo, peças também com temáticas bem nacionalistas, que a gente vai ver um pouco dessa característica dele, né? O Chão dos Penitentes, O Vaso Suspirado, Chapéu de Sebo, peças do Guilherme de Figueiredo, que estava ali na foto com ele, como Maria da Ponte, A Menina Sem Nome, que é um musical infantil. Muitas das suas obras estão gravadas, né? Por toda essa sua atuação, o Aloysio de Alencar Pinto ele foi membro titular da Academia Brasileira de Música e da Academia Nacional de Música. Também foi membro de importantes de conselhos de importantes instituições brasileiras, como o Museu da Imagem do Som, representando ali a música erudita e a música popular. Organizou e dirigiu uma coleção de depoimentos ao vivo de muitos músicos brasileiros, entre eles Francisco Mignoni, Guiomar Novaes, Madalena Tagliaferro. Durante muitos anos também ele foi diretor de programação e programador cultural da Rádio MEC, né? Ele tinha um programa, Estampas Brasileiras, que ele escrevia e organizava as músicas, né? Também um outro programa, Mosaico Pan-Americano, todos ligados à divulgação da música, né? Participou, isso nós também vamos ver como tendo uma importante marca, né, na sua obra. Ele participou da campanha da defesa do folclore brasileiro, organizou documentários, mais de 40 discos de documentos sonoros do folclore brasileiro, participou de pesquisas de campo, onde ele recolheu melodias que depois foram harmonizadas em forma de canções, como vocês vão ouvir algumas delas. Então, essas pesquisas de campo foram principalmente no seu estado natal, no Ceará. Então, ele pesquisou as romarias do Canindé, e aí ele organizou, né, a série de romarias brasileiras, que teve o apoio do Instituto Nacional de Folclore, da Embaixada da Itália no Brasil. Organizou um LP, A Arte da Cantoria, em que ele reuniu uma belíssima antologia de cantadores do Nordeste brasileiro. Muitas dessas cantorias recolhidas ele também harmonizou e faz parte ali do conjunto de melodias harmonizadas por ele. Também escreveu vários artigos sobre Ernesto Nazaré, sobre Villa-Lobos, sobre Mignone, sobre Darius Milhaud. Então, foi uma pessoa muito ativa, né? Muito participante da vida musical brasileira. Recebeu, além daqueles prêmios na sua formação pianística, ele recebeu da Unirio o título de doutor honoris causa pelo conjunto da sua obra. Fundação da Casa Rui Barbosa conferiu a ele, né, a medalha Rui Barbosa pela sua contribuição à cultura brasileira. Academia de Letras do Ceará conferiu a ele a medalha Barão de Studart, e a cidade de Paris conferiu-lhe a Médaille de la Ville de Paris. E em 6 de outubro de 2007, nas palavras do filho dele, Jorge Miró, o Aloysio de Alencar Pinto se encantou, né? Então ele deixa esse mundo em 2007. Como que eu tenho... qual foi o meu contato com as canções do Aloysio, né? Da onde que surge esse interesse pela obra do Aloysio? Então, eu faço parte desses grupos que estudam a canção brasileira, né? Eu tenho um grande interesse, gosto muito de interpretar a canção de câmara brasileira. Então, eu faço parte desse grupo de pesquisas, que chama Grupo de Pesquisas Acervo de Partituras Hermelino Castelo Branco. Ele é liderado pelo professor Lenine Santos, que atualmente está na Escola de Música da UFRJ. Ele reúne diversos pesquisadores, dentre eles os professores e professoras da UFMG, para estudar o acervo do professor Hermelindo, que foi o Instituto Piano Brasileiro conseguiu digitalizar. Então, mais de 6.000 páginas de canções
muitas canções inéditas. E algumas das canções do Aloysio de Alencar Pinto, não todas, algumas das canções estavam presentes no acervo do Ermelindo, né? E aí, como que eu chego ao Aloysio? Eu faço parte de um outro grupo de pesquisa, que é o Africanias, o FRJ, que é liderado pela Andréa Dura, aquela que eu falei antes, que eu havia recebido numa das oficinas do Viva Música. Esse grupo ele tem buscado compilar obras da música vocal brasileira, música de concerto, música popular, música de tradição oral, que tenham vocabulário africano, que tenham africanias, né? Africanias é um termo que foi cunhado ali para a etnolinguista brasileira Ieda Pessoa de Castro, que também faz parte do grupo de pesquisa Africanias, e esse nome, Africanias, a partir do que a Ieda nos descreve, designa o legado linguístico-cultural negro-africano nas Américas e no Caribe, que acaba se convertendo, então, em matrizes que vão participar da construção do novo sistema cultural e linguístico que, no Brasil, a gente chama de brasileiro. Então, é esse legado negro-africano, não só na língua, mas nas temáticas, né? Nas práticas culturais, nas formas de cantar, nas formas de pronunciar, tudo isso vai ter uma ligação muito grande com a canção de câmara. Por conta disso, eu tive contato com essa coleção, coloquei aqui, vou aumentar para vocês verem, só o início de uma página das canções dos cantos afro-brasileiros, essa é a canção Iemanjá. Então, a partir dessa coletânea de canções, é que eu entro em contato com a obra do Aloysio de Alencar Pinto. E aí, não, como eu disse, não são todas as canções que estão no acervo do professor Ermelindo, então o filho do professor Aloysio disponibilizou todas as suas obras, e aí, no meu caso, que eu estou dedicando ao estudo das canções, então todas as canções, toda a sua produção vocal, né, não só para canto e piano, que é a maioria. E aí, no contato com essa obra vocal, é que a gente consegue ver as possibilidades, a riqueza que essas canções trazem em si, né? A riqueza para o intérprete pensar a sua performance, temas que te provocam a pensar, que vão acabar influenciando na performance, mas que vão acabar te levando a refletir sobre a cultura brasileira, sobre a diversidade, sobre diversos temas delicados que a gente tem enfrentado hoje no nosso dia a dia, né? Essa obra vocal dele tem obras autorais, dentre elas uma que o Alexandre Dias, que é o diretor do Instituto Brasileiro do Piano Brasileiro, fala que é uma das mais belas páginas vocais brasileiras, que é o Guriatã de Coqueiro, que vocês vão ouvir hoje no concerto. Tem essas obras originais, tem harmonizações de temas populares, músicas para as peças de teatro, né, para serem cantadas nas peças de teatro, canções com poemas, canções originais com poemas do Juvenal Galeno, e algumas que eu já comentei antes, né, são as canções afro-brasileiras, as canções indígenas, os acalantos do folclore brasileiro. É um riquíssimo repertório que vai fazer com que a gente entre em contato com várias e diferentes e ricas sonoridades que vão compor a nossa cultura, vão compor a nossa diversidade. Eu vou falar um pouco da relação, então, do Aloysio com o folclore, né? Inclusive problematizando um pouco esse tema. Junto com a obra do professor Aloysio, o Jorge Miró disponibilizou também um currículo vitae, possivelmente organizado ali pelo próprio Aloysio, quando em vida, e lá você percebe uma forte atuação ligada ao folclore, né? Uma forte atuação na área do folclore musical. Então, ele fez cursos com Renato de Almeida, ele ministrou cursos de História da Música Popular Brasileira no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, ele foi professor de folclore musical no Instituto Nacional
do folclore. Já comentei antes, mas reforço aqui, fez pesquisas sobre a arte da cantoria do Ceará, registros de danças e de folguedos, então registros fonomecânicos, fotográficos, cinematográficos dessas danças e folguedos lá típicos do litoral do Ceará. Banda Cabaçal do Nordeste, participou de congressos nacionais do folclore, né? O famoso Congresso Nacional de Folclore da Bahia e também do Alagoas, fez visitas a outros países, foi assessor e consultor do Instituto Nacional de Folclore, então participou de vários projetos, então ele tem uma atuação muito grande nessa área, e isso foi uma marca muito grande na sua atuação como compositor, tanto que grande parte da sua obra é constituído por harmonizações de temas folclóricos. E isso traz para a gente o folclore como uma questão, né? A gente precisa fazer algumas considerações sobre o folclore, porque ele é um tema contraditório, né? Um tema que hoje vem ganhando algumas importantes discussões, mas que foi algo muito intenso, né, na primeira metade do século XX no Brasil, não só no Brasil, mas vamos concentrar aqui no Brasil, que levou a intelectualidade brasileira nessa direção da busca por modelos de representação que nos ajudassem a construir esse sentimento de pertencimento à pátria, né, a buscar, no nosso caso da música, a nossa sonoridade nacional, o nosso sotaque musical nacional. É isso que mobilizou essas missões de folclore, conhecer a sonoridade dos povos brasileiros, desses povos que não estavam nos grandes centros, né? Então, fazer esses registros, fazer esses grandes movimentos de recolha. Isso está muito ligado ao ideário modernista, né? Muito em voga naquela época. E esse projeto modernista, essa questão do folclore, ele vai integrar esses objetivos desse projeto político das elites brasileiras que queriam construir representações nacionais, representações simbólicas do nosso povo, da nossa nação, né? Vale lembrar aqui a força que isso ganhou no governo de Getúlio Vargas, como que também Villa-Lobos participa desse movimento nacional pela busca de uma sonoridade brasileira, né? E aí, essas elites, esse projeto político, né, vinha dessa necessidade de constituir uma imagem do país para o cenário internacional, né? E aí, veja, as camadas populares e a sua cultura era o principal esteio de sustentação dessa visão. E esse campo das tradições populares é o que melhor cumpria esse papel ideológico nesse projeto da modernidade. E aí, a grande questão é que a preservação do folclore, a preservação da cultura popular no Brasil, ela vai se tornar um assunto estratégico de governo, de Estado. Várias políticas vão ser implementadas nesse sentido, e a gente vê ações governamentais que vão seguir esse ideário modernista e vão ter como horizonte essa noção da consagração de um patrimônio cultural nacional. E aí acontecem várias missões folclóricas, né? As famosas missões folclóricas foram coordenadas pelo Mário de Andrade, né? Que era, então, entre 34 e 37, ali o diretor do Departamento de Cultura da Municipalidade Paulistana. Ele vai arquitetar expedições de coletas ao Nordeste, ao Norte do Brasil. Essa missão vai gravar 293 fonogramas, né? Fonogramas esses que vão para os museus, o Instituto Nacional do Folclore, Museu Nacional, e que vão servir de obra-prima, de matéria-prima para essas harmonizações, para obras mesmo, temas de obras de compositores conhecidos, vários compositores, Villa-Lobos, o próprio Camargo Guarnieri, e tantos outros, né?
47, institui-se no Brasil a Comissão Nacional de Folclore, né, seguindo ali recomendações que são da Unesco, que vão dar para esses estudos do folclore e das tradições populares, dá isso uma nova dimensão. Isso vai se espalhando pelo Brasil, vão sendo criadas comissões estaduais de folclore. Isso vai produzir um material que foi utilizado, como eu disse, por muitos dos nossos compositores, né? E o professor Aloysio de Alencar Pinto tomou parte ativa dessa política, né? desse movimento. Hoje, então, nós vamos ver críticas a como toda essa ação foi conduzida, né? E folclore e folclorista, essas palavras, né? Elas se tornam muito desgastadas e carregadas no sentido pejorativo, né? Ainda que esse pensamento sobreviva muito nas políticas educacionais, culturais e no senso comum. E aí tem algumas críticas, por exemplo, que os folcloristas buscaram no Brasil um outro, mas um outro que estava dentro do próprio país, né? Eles também acabaram por invisibilizando a autoria daquelas canções. Então, fazia-se uma indicação dos povos Mambiquara, cantoria do Nordeste, e muitas vezes sem se preocupar se aquela cantoria tinha realmente um compositor, né? Se esse compositor era conhecido, e ao invisibilizar, a gente encontra problemas de apagamento, problemas de apagamento das autorias. Uma outra questão que vem também, né, junto com a ideia do folclore é o mito que a gente tem da fábula da união das três raças que deu origem ao Brasil, né, como se uma integração cultural muito pacífica, muito positiva tenha se dado sobre essas três raças. Nós sabemos que não é nada pacífico, e que tem marcas estruturantes na sociedade brasileira, né, a escravidão como uma marca estruturante da nossa sociedade, da nossa divisão social, questões históricas que hoje estão sendo bastante revisitadas e políticas públicas que estão procurando corrigir injustiças históricas que foram cometidas contra vários povos e que, infelizmente, ainda vemos muito presente no Brasil, não só com relação aos negros e negras, como aos povos indígenas, né? Não vou entrar muito nessa briga explicando o que é positivo, né? Tem muitas críticas de apropriação cultural, não é esse o objetivo, mas só para trazer essa questão, para problematizar, saber que essa palavra é complexa, ela é prenhe de contradições, mas nós não podemos apagar isso da história do Brasil, né? Isso fez parte da nossa história, isso fez parte da nossa história da música, isso deixou marcas, e marcas, tanto marcas que merecem, sim, ser objeto de reflexão, de apropriação indébita, de autoria, né, de apropriação cultural, mas também nos legou obras muito importantes, né, obras muito significativas da produção desse período. Então, só para não deixar passar essa discussão que é importante. A questão do folclore nos leva a uma outra questão muito presente também nessa época, que é a harmonização das canções, né? A harmonização dessas melodias que foram recolhidas foi uma das estratégias que os modernistas se lançaram à procura dessa identidade nacional, né? Um autor, que é o Contier, ele diz que o Mário de Andrade ele defendia a pesquisa do folclore como a principal fonte temática técnica do compositor erudito, né? Preocupado, então, com a criação de uma forma brasileira de escrever música, né? De uma forma para a música nacionalista e brasileira. Esteve em alta muito ali nas décadas de 1920, nas décadas de 1930. Então, faz 100 anos. Então, veja como é um intervalo de tempo pequeno em tempos históricos, né? E isso tem marcas ainda hoje, né? Então, nós tivemos
vários musicólogos, como eu disse, os métodos foram bastante questionados, mas, enfim, eles se baseavam muito no trabalho do Kurt Sachs e do Hans Bostel, e muitos dos nossos compositores beberam nas fontes do Mário de Andrade, do Renato de Almeida, da Oneida Alvarenga, esses intelectuais brasileiros que forneceram temas, por exemplo, para os acalantos, para as melodias que vão ser harmonizadas pelo Aloysio, para as canções afro-brasileiras do Aloysio, para as canções indígenas do Aloysio, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o iniciozinho da partitura de 2 melodias harmonizadas por ele. Olha, essa é Beija a Mão que Me Condena, do Padre Zé Maurício, que ele tem uma harmonização, e a outra é aí eu que vou dizer que é uma das páginas mais bonitas da canção brasileira, mais delicadas e profundas, que é a canção Saudade, nessa harmonização do Aloysio, que é belíssima. Vocês também vão ouvir hoje no concerto. Não dá para não falar, né, quando se fala em harmonização das canções, do ensaio sobre a música brasileira. Vários dos temas harmonizados pelo Aloysio são encontrados no ensaio sobre a música brasileira do Mário de Andrade, né? Nesse livro, o Mário de Andrade fala que uma arte nacional ela já está feita no inconsciente do povo, e aí o artista ele só teria que dar para esses elementos já existentes uma transposição erudita que faça da música popular música artística. Isso é imediatamente desinteressado. Aqui também você encontra uma série de questões muito fecundas para o debate, né, como a ideia de uma música artística entendida como uma música que é feita sem algum interesse, né? Ela é feita para a construção do estético, né? Não é interessada economicamente, não teria supostamente marcas do social, marcas do seu tempo histórico. E a ideia também, uma ideia que a gente hoje pode problematizar no campo da decolonialidade, essa ideia de que a música popular ela vai ter uma transposição erudita para aí sim se tornar uma música artística, como se ela ganhasse mais valor, né? Se ela tivesse essa roupagem erudita. São coisas que hoje a gente tem problematizado e tem entendido de outra forma, né? Porque acaba se elegendo essa música erudita como um único caminho de valor, essas práticas que são hegemônicas, né? E vão impor as suas regras estéticas, né? As próprias regras da prática musical erudita a essas demais práticas, para que elas, então, possam ter algum valor. Isso, como a gente tem o professor Luiz Ricardo Queiroz apresentando esses estudos, conduziu a epistemicídios musicais, e a própria ideia da harmonização, ela traz para a gente essa temática desses desencontros musicais, né? Porque há encontros de mundos, há poderes, há forças de dominação se encontrando, então um rico debate, né? Então, algo que é muito importante é que a gente não considera mais hoje essa ação de transpor da tradição popular para a canção erudita, uma ação que enriquece ou que completa algo que faltava nas músicas de tradição oral, né? No caso dos acalantos, que eu vou falar um pouquinho mais deles, os próprios acalantos eles têm um grande valor cultural por si só, eles têm um valor cultural que é completo em si só, né? E esse valor ele independe da harmonização, ele independe da sua construção como obra artística, como canção de concerto, que também vai ter um valor. Então, com isso, a gente está problematizando um pouco essas ideias, né? Não estamos negando o valor dessa obra que traz um depoimento de toda essa época, traz um depoimento da história da música brasileira,
mas estamos problematizando a ideia de que este seria o único valor, ou seja, os acalantos brasileiros só têm valor quando harmonizados. Não é isso que os estudiosos, musicólogos, etnomusicólogos pensam mais hoje, né? A prática da harmonização, como eu disse, ela é muito comum, é uma prática muito frequente, não só no Brasil, mas nas estéticas composicionais do Ocidente, né? Ela pode ter muitos objetivos diferentes, né? E o objetivo que o professor Aloysio de Alencar Pinto tinha com as suas harmonizações era o de divulgação da música folclórica, né? Ele tinha essa missão, ele assumiu essa missão de divulgar essa música nacional, e ele as harmonizava para que essas canções pudessem figurar, por exemplo, nos concertos, nas salas de concerto do país. E aí ele dizia que os nossos cantos e temas folclóricos, eles são apenas conhecidos pelos especialistas. Então, ele queria tirar desse âmbito tão reduzido a riqueza dessas melodias e divulgar e dividir com as plateias do Brasil, né? Ele tinha ciência de todos esses embates, de todas essas questões, e ele dizia que ele tem uma outra frase muito interessante num artigo que ele escreveu, professor Aloysio, em que ele dizia que, e é muito bonito isso como exercício de transposição, né, que esses cantos, o que ele queria fazer era oferecer uma sustentação harmônica, né, então ele compunha principalmente para piano, e essa sustentação harmônica que ele escrevia, ela era oriunda dos próprios elementos do tema, tanto no aspecto melódico, no aspecto rítmico, no aspecto expressivo. A gente pode ver uma ideia bem semelhante no próprio Mário de Andrade, que escreveu ali no prefácio das canções populares brasileiras, na segunda série, foram recolhidas e harmonizadas pelo Luciano Galeiro. Ele escreve que assim, aí agora são palavras do Mário de Andrade, esse trabalho de harmonização da melodia folclórica é muito difícil e bem penoso. Além da instrução musical profunda necessária para qualquer gênero de composição, requer do harmonizador aquele desprendimento de si mesmo e aquela inteligência crítica viva que lhe fará penetrar intimamente a melodia e a rítmica do canto anônimo para lhe salientar os valores. Então, é como uma luta interna do compositor que vai abrir mão das suas próprias ideias, da sua própria estética, para tentar extrair dessas melodias enfatizar a riqueza, enfatizar as suas características e trazer isso para essa sustentação harmônica. Muitas dessas melodias vão ser, então, resultado desse exercício que Aloysio fez. As fontes, então, dessas recolhas foram o próprio Aloysio, que buscou, que fez o trabalho de campo, mas também outros pesquisadores, como a gente vai ver mais à frente. Da onde que... Aí agora as fontes no sentido dos manuscritos que estão sendo estudados e que estão sendo revisados para dar origem ao livro. Elas foram fornecidas pelo filho do compositor, um acervo que a gente chama de acervo Aloysio de Alencar Pinto, como eu disse, que foram doadas ao IPB, que foram editoradas pelo Douglas. São manuscritos que são considerados como as cópias finais, né? Não é um manuscrito autógrafo do Aloysio, elas são cópias da Aida em Atali, que foram encomendadas, segundo o que o Jorge nos disse, eles foram encomendadas, foram feitas pela Aida em Atali, uma conhecida copista da época, a pedido do Aloysio, para constar como aquelas versões acabadas da sua obra. Então, na revisão dessas fontes,
não tem muita comparação de fontes diferentes, de manuscritos diferentes, porque a gente já recebe, então, essas cópias finais. Há outras cópias no acervo do Hermelindo Castelo Branco, por exemplo, que a gente pode dar uma olhada para ver se tem, e a gente tem dado, né, para ver se tem variações e para fazer os comentários críticos da edição. Para a gente ir terminando aqui essa minha exposição sobre o Aloysio, eu quero falar então sobre algumas das canções que vocês vão ouvir. Eu vou começar pelos acalantos do folclore brasileiro, que vocês vão me ouvir ao piano com a cantora Luane Voigan, que é aqui de Juiz de Fora. Os acalantos, eles são uma coleção de 17 harmonizações de diferentes cantigas de ninar, de muitos lugares diferentes do Brasil. Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Nordeste, Norte, né? Tem acalantos indígenas, tem acalantos afro-brasileiros, tem canções típicas de vários dos lugares. É uma série de canções, né, muito rica e muito vasta. Eu escrevi um artigo sobre esses acalantos. Eu vou dividir aqui com vocês algumas das questões para vocês verem como que essas canções elas nos levam a outras questões sobre cultura brasileira, e também que nos ajudam, no final das contas, a construir a performance dessas canções, né? As recolhas das melodias que compõem os acalantos, elas foram feitas pelo próprio Aloysio, pelo Ney Alvarenga, pelo Camargo Guarnieri, pelo Roquete Pinto, pelo Mário de Andrade, pela Elza Camil, dentre vários outros, né? No apêndice do meu artigo, que está publicado na revista Opus, se não me engano é de 2019, vocês encontram um estudo que eu fui tentando mapear como que o Aloysio pode ter tido acesso a esses temas, né? Aqui tem uma questão para a gente de saída pensar sobre esses acalantos. A própria Oneida Alvarenga, ela distingue acalanto da cantiga de ninar. O acalanto para Oneida é uma palavra mais erudita, que designa, né, o ato ali de acalentar, e o segundo seria uma forma popular, como o acalanto é chamado. E aí, nessa mesma direção, uma estudiosa dos acalantos escreveu uma tese belíssima sobre os acalantos. Ela sugere que canção de ninar está dentro de um foro mais íntimo, familiar, né? E o acalanto já está mais no universo da esfera pública, das músicas que têm uma intenção mais artística. Então, aí a gente já vê, por exemplo, acalantos brasileiros, essa ideia que pode estar ligada com essa intenção artística, a intenção de levar da esfera íntima esses acalantos para salas de concerto, que o professor Aloysio tinha em mente, né? Nos acalantos, tanto na tese da Machado sobre acalantos, e a gente observa isso nos acalantos do folclore brasileiro, nós vemos alguns temas recorrentes, né? Medo da morte, a relação com cuidado, a figura do terror, os encontros e desencontros étnico-culturais. Além desses, a gente encontra, que eu também vou comentar mais à frente, a predominância do fonema U, por exemplo, e nós vamos ver como os significados, o que tudo isso nos ajuda a construir uma performance musical, né? Vou falar, não tem como falar de tudo isso, né? Vou falar aqui, por exemplo, do terror. Geralmente, esse terror ele está presente como uma medida disciplinar para o sono, né? Para fazer a criança dormir, para impor ali um respeito para a criança dormir. Ele também está ligado com o nosso ambiente colonial, onde várias dessas canções se originam, que é um ambiente escravocrata, contaminado por ameaças ali e por hostilidades. Então, esse terror
estaria presente também ligado a isso. Além disso, nos acalantos, a pesquisadora Machado, como eu disse, ela percebeu uma forma de resistência da cultura das etnias negras, né? E também das indígenas, porque em determinados lugares do país, no início da colonização, as amas, quem cuidava do filho das senhoras, eram também as mulheres indígenas, né? E essas canções de ninar acabaram se tornando veículos de um transporte resguardado dos elementos fundamentais das culturas desses grupos humanos que foram colonizados, que foram escravizados. Então, nós temos algumas figuras de terror que são recorrentes nos acalantos, como o boi da cara preta. Vou comentar mais à frente, inclusive as questões que isso suscita, questões de racismo, e aí que vai trazer à tônica polêmicas como cantar ou não cantar, né? Essas questões que estão muito contemporâneas para a gente pensar e repensar esse nosso passado escravocrata. A Murucututu, que é uma coruja, percebam já em Murucututu a assonância, né, que é a repetição do fonema U. O tutu-marambá, que é o bicho-tutu, né, mas, e algumas variações, como juju, sussu e o bicho-papão, né? Uma forma muito comum nos acalantos, nas canções de ninar brasileiras, esse terror, ele conta com a presença dessas figuras que ameaçam, e elas ameaçam muitas das vezes por não terem uma forma definida, né? Um tutu, a juju, a sussu, o bicho-papão, como que ele é? Não sei. Isso dá mais medo, né? Principalmente ali essas que eu disse agora. E no Brasil, uma das canções tradicionais mais conhecidas que tem o tom ameaçador tem uma figura bem definida, como é a questão do boi da cara preta. E ele tem não só uma figura definida, como ele tem forma e, inclusive, uma cor, né? Que é isso que vai problematizar. Vou voltar aqui no boi, para enquanto eu estiver falando dele, vocês virem. Eu escolhi uma imagem bem ameaçadora aqui de um boi da cara preta, né? Veja como que a ideia do boi em si, ela já está ligada a certos elementos expressivos que o intérprete pode levar em consideração na sua performance, mas também elementos expressivos que estão presentes na própria composição. O boi da cara preta a gente interpreta no concerto para vocês. O boi ele tem uma lentidão compassada, um silêncio predominante. Ele tem um mugido que é grave e contínuo. Tudo elementos musicais que podem ser, né, levados em consideração. Uma obediência auditiva que o boi tem, que é mais ou menos dócil ali para os chamados aboios dos vaqueiros, né? A presença do boi também é observada em várias manifestações culturais brasileiras, né? O boi tem uma força e um peso que a gente pode fazer uma homologia com a figura do adulto, que tem um corpo grande, mas que oferece ao mesmo tempo proteção, que embala o corpo pequenininho da criança, né? O boi tem uma mansidão que do nada pode se transformar numa grande agitação e ficar ameaçadora. Então tem uma questão de imprevisibilidade aí que também assusta, né? Essa imprevisibilidade também é característica das crianças pequenas, né? A mãe tem que ficar de olho, o pai tem que ficar de olho, o responsável tem que ficar de olho, porque do nada a criança pode fazer alguma coisa impensada, se jogar na piscina, sair correndo, atravessar a rua, né? E o boi também tem essa figura, ela nos remete à figura de um mamífero cuja fêmea nutre com seu leite os filhotes humanos, né? Então, olha como que a figura do boi já nos traz uma série de elementos para refletir, tanto musicalmente, né? E agora, por exemplo, a cor preta, né? A cor preta, ela evoca o escuro da noite, o período predominante do sono, mas também a pele escura dos homens e mulheres africanos e seus descendentes que foram escravizados no Brasil e que foram responsáveis pelo cuidado das crianças pequenas durante ao longo de toda uma época. E se a gente for observar
as camadas das classes sociais brasileiras, em muitas casas, continuam tomando conta dos filhos, não só da elite, mas da classe média que se acha elite no Brasil. Né? E essa cor preta, ela traz algo de mais atemorizante, né? Que vai permitir com que a gente entre numa outra polêmica, não vou, porque eu não posso aprofundar aqui, porque o meu tempo já está acabando, que é o racismo culturalista, né? Que vai passar a ser, no nosso país, uma dimensão que ela não é refletida, né? Mas que está presente na relação entre os povos, nas relações entre as classes do nosso país, né? E aí o Gessé de Souza ele vai destacar que existe uma separação, né, que a gente herda ali dessa época da escravidão, que foi o que fez seres humanos da pele preta serem escravizados, é um entendimento de que você separa dentro da raça humana aqueles que possuem espírito e aqueles que não possuem. Então, são animalizados e são percebidos como apenas corpo. Né? E aí você pode entender esse boi negro como uma materialização simbólica deste indivíduo escravizado, visto violentamente como destituído de espírito, de corpo, e ele é amedrontador, né? E ele é utilizado para o trabalho ali forçado. Por quê? Porque as classes superiores são as de espírito, do conhecimento valorizado. E as classes trabalhadoras são a do corpo, a do trabalho braçal, que vai aproximar mais do mundo dos animais, né? Então, nós também podemos refletir sobre essas hierarquias. A canção, né, enfim, como disse, não posso aprofundar muito nessas questões, mas a canção, ela traz elementos que eu falei do boi. Vou colocar aqui rapidinho para vocês verem na partitura a introdução, e em seguida o iniciozinho do boi, boi, boi. Você vê aqui uma ligação, ou seja, a introdução, ela já traz para você um pouco dessa previsibilidade do boi, o boi que é manso, o boi que é previsível, que já é apresentado aqui na introdução do piano, que vai apresentar o ritmo que vai acompanhar a melodia durante toda a canção, né? Você vai observar, por exemplo, harmonicamente, uma oscilação entre o primeiro e o quarto graus, que dá também uma ideia de embalo, né? E depois ali uma cadência perfeita que resolve uma tensão, esse boi da cara preta, e aí traz um elemento lúdico na letra para quebrar um pouquinho essa tensão, a criança não começar a chorar, dizendo que é para assustar esse menino que tem medo de careta, né? E aí algumas questões que a gente pode levantar, né, de por que a presença desse terror. O Luiz da Câmara Cascudo, que é um grande estudioso, foi um grande estudioso do folclore brasileiro, ele vai surgir que essas figuras de terror eram usadas para impor o sono para as crianças muito inquietas. É uma repressão simbólica, como diria Floresta Fernandes, é um estilo de disciplina que prescinde de castigo físico, né? Ele vai ser substituído por pressões indiretas, essas figuras de terror que vão conseguir a obediência por outros meios. É muito interessante se vocês forem pensar no bicho-papão, que é uma figura de terror de origem portuguesa. Nas canções, vocês vão ver algumas canções que falam do bicho-papão no concerto, ele está posicionado sempre em cima, você está mandando ele para cima do telhado, é como se ele estivesse olhando a criança no berço, né? Então, por exemplo, o bicho-papão sai de cima do telhado, deixa o neném dormir sossegado, né? O bicho-papão, ele também é chamado de tutu, como eu já disse, aí as canções do Acalanço Folclore Brasileiro, Dorme o Menino, Tutu Marambá, né? Tutu, de acordo com a pesquisa das africanias, tutu seria uma palavra que apresenta essa característica das africanias, esse legado africano. Sua origem no Kikongo e no Kimbundo quer dizer tutu marambá, né? Tem a origem ali no tutu malamba, bicho errante, sem família, né? Kitutu, no Kimundo,
Quimbundo, está escrito errado ali, é quimbundo. O quitutu significa bicho, né? E a Ieda, que cunhou ali essa ideia das africanias, né? Ela tem algumas outras análises, né? Bicho-tutu seria do bitutu, o bicho-papão, tem esse sentido de bicho-papão. Um tutu já deu origem a outras palavras, a outras expressões, como tutu de dinheiro, e o quitutu teria dado origem a outra palavra, que é uma iguaria, que hoje a gente fala quitute, né? Vem desse quitutu. Então, você vai percebendo nessas africanias a herança que o falar desses povos, aqui nesse caso os povos banto, que vieram para o Brasil, deixaram na nossa língua, nas nossas formas de pronunciar, né? Muito bem. Aí do tutu você tem algumas transformações de juju, você vai ter sussu no acalanto que foi recolhido pela Elza Cameu. Sussu, na análise da Ieda, Pessoa de Castro, sussu vem do Kikongo e do Quimbundo sussu, que é um ser terrificante, que atemoriza, que está presente em vários acalantos, em várias canções de Ninar afro-brasileiras, né? E a gente tem a murucututu, que daí já é uma herança indígena, né? O murucututu é um acalanto tapuia. A murucututu é uma coruja, como eu mostrei na foto, é a coruja do mato amazonense. Aí ela tem algumas características. Ela é mais ouvida do que vista. Você ouve só o pio da coruja. Traz um pouco dessa ideia do terror, né? Seu canto é grave, longo, um pouco descendente, né? Vocês vão vendo essas características expressivas que estavam presentes ali no boi, vão nos ajudar a construir a interpretação das canções, né? Seu canto dá principalmente à noite, né? À noite, a cor preta, o momento do sonho, né? E alguns estudiosos entendem a presença da murucututu nesses acalantos em substituição para o acutipuru. Uma substituição, por exemplo, que as mães, de ouvirem as amas indígenas cantarem para os seus filhos, substituírem para murucututu. Os motivos podem ter sido os mais diversos, né? Mas olha que bonito, o acutipuru é uma cutia, é tipo um esquilinho, que tem uma cauda, a cuti é cotia e puru é enfeitado, então uma cutia da cauda enfeitada. É aqui as contribuições do léxico indígena, né? Também é conhecida no Brasil como caxinguele e quatipuru. Se vocês olharem no Google, vai aparecer a fotinha dela, muito super bonitinho. E o câmara cascudo, ele traduz a cutipuru de uma outra forma, aquele que salta sem barulho. Aqui também temos dicas expressivas para a nossa interpretação, né? E a Machado, aquela estudiosa dos acalantos, ela vai mostrar para a gente, por exemplo, que a admiração indígena por esse animal é que ele desce das árvores mais altas, ele sobe, mas principalmente porque ele desce essas árvores de cabeça para baixo, né? E os indígenas vão fazer a relação de que é na forma de acutipuru que a alma da gente sobe ao céu logo que o corpo acaba de apodrecer. E aí a gente vê uma ligação com o papão português. Por que papão? Né? O papão é aquele bicho que vai causar o sono nas crianças, papando-lhe a alma. O sono, então, ele não é apenas uma função fisiológica, mas é a saída temporária da alma do corpo, que sairia na forma do acutipuru, na cultura indígena. Então, também esse medo da separação, esse medo da mãe quando o filho está dormindo, né? Não sei se vocês já cuidaram de criança. Eu, por exemplo, quando cuidei da minha sobrinha, toda hora eu botava o dedo no nariz para ver se estava respirando, o medo da morte, né? O medo dessa separação temporária. Então, você veja, acutipuru nas tradições indígenas, o tutu nas tradições afro-brasileiras, o papão na tradição portuguesa, né? Então, tudo isso, toda essa riqueza presente no folclore. Caminhando, de fato, para o final, podemos ainda, dentre várias outras coisas, falar da presença do fonema U, que tem um som...
é uma vogal grave, fechada, velar, posterior. A articulação, ela vai fazer uma posteriorização da língua, um arredondamento dos lábios, está muito presente nos acalantos, né? Embora ocorra uma projeção labial externalizada, né, o U, a emissão do U parece que traz o som para dentro, né? Dando essa ideia também de proximidade, né? É um som que é quase nasal, e aí produz uma sonoridade que é oclusa, interiorizada, grave, próxima aqui da guturalidade, né? E aí, em função dessas características, baseado no simbolismo orgânico dessa vogal, que os linguistas vão correlacionar o fonema U com palavras que se referem a objetos fechados, a objetos escuros, né? E aí a gente pensa, a finalidade da canção de ninar é fazer dormir, então você quer que ela vá se desligando do mundo, que ela vá se interiorizando, né? Que ela vá caindo para o sono, né? E aí a Machado levanta uma hipótese de que essa recorrência do gênero dos acalantos, né, ao fonema U, ela pode ter ligação com as qualidades sonoras, por exemplo, dos estados alterados de consciência, que provocam sonolência e o próprio sono, né? E aí essa autora fala uma coisa belíssima que eu trouxe aqui para vocês, que o U traz um proto-sentido orgânico e latente de recolhimento, de interiorização e de aprofundamento. E aí ela fala que isso no acalanto equivaleria para os ouvidos ao movimento das pálpebras para os olhos. Quando você dorme, as pálpebras fecham os seus olhos e o U faz com que você entre para dentro de si mesmo, se interiorize e se feche num estado de sonolência. Além disso, retomando um pouquinho a herança indígena, para eu ir para a última série de canções que eu vou comentar, o U e o Tu são sonoridades representativas para os povos tupi, por exemplo, né? O U e o U, que são um som mais gutural, eles são tons vitais para os povos tupis, e eles vão se relacionar com o equilíbrio, com a estruturação, com a fluência do ser humano, né? E aí, ao pronunciar esses tus e us nas canções de niná, especialmente nas ligações com os tupis, como é o caso da Murucututu, os nossos núcleos vitais estariam sendo mobilizados, tanto no entoador, aquele que canta, quanto na criança, que está sendo embalada, né? Para a gente terminar, eu queria falar de 2 cantos indígenas que vocês vão ouvir, comentar um pouco sobre as letras, né? A primeira delas, Tanhani Tangré, que é um canto dos povos Mambiquaras, um tema que foi recolhido pelo Roquete Pinto. Vocês vão ouvir na voz da Maura Moreira, a quem o Aloysio de Alencar Pinto dedicou as suas canções, e a gente não tem a tradução do que significa Tanhani Tangré, mas há uma anotação do Aloysio de Alencar Pinto, numa espécie de guia ali comentado, com alguns comentários sobre as suas obras, de que essa é um canto e uma dança ritual astrólatra, ou seja, para adorar os astros. A outra canção é o Taruji Pacju, que é uma canção dos índios botocudos. Os botocudos de Minas é a tribo dos Krenak, e aí a gente faz a ligação com esse intelectual indígena hoje tão celebrado, né, que é o Ailton Krenak, que são os botocudos de Minas. Essa recolha foi feita por um pesquisador russo, eu não sei se vou conseguir pronunciar esse tanto de coisas no nome dele, Henrikovich Manizer. A tradução para Taruji Pacju, que eu vou apresentar em seguida, é do Manizer, tá? O Aloysio de Alencar Pinto, ele agrupou 3 temas, e ele agrupou, a canção fica na forma ABCBA, né? É algo que vai e volta, né? Uma forma retrógrada, que tem o C como centro. Taruji Pacju é o canto entoado quando os botocudos estão no meio do rio, a céu descoberto, né? E a tradução para Taruji Pacju é o grande céu. Vocês vão ver que tem essa imponência a melodia. E aí, vejam como é importante esses estudos
como isso ajuda nas tomadas de decisão interpretativa do cantor, do pianista. Então, você cantar Taruj Pakju como essa grande chamada do grande céu, né? Tos Jaui Jaui é uma cantilena que é cantada por um espectro, que é uma espécie de fantasma, que é o Nantem, que faz parte de um conto indígena. Esse espectro, esse fantasma, ele canta essa cantilena quando ele rapta uma mulher para se tornar a sua esposa, né? E a tradução seria: minha mulher é boa, boa de verdade. É isso que ele canta quando ele rapta a mulher para que ela se case com ele. E a parte C, o tema C, Kupirik Pauion, é um canto sobre um macaco macabro, né? E a tradução que o Manizerado traz para a gente é: o barbado está muito alto, mas a fome aperta, aperta. Então, a harmonização do Aloysio traz esses 3 temas. Para finalizar, então, a gente consegue observar a riqueza que esses temas populares têm para ser explorada, para fomentar debates sobre a cultura brasileira, debates sobre a estruturação da sociedade brasileira, debates sobre racismo, mas também debates musicais sobre a história da música brasileira, sobre culturas musicais brasileiras, debates etnomusicológicos sobre as questões das recolhas, como que esses temas são utilizados por compositores, como que essa questão é tratada hoje, como foi tratada na década de 1930, 1940, o significado dessas palavras, que é tão rico para o cantor saber o que ele está pronunciando, para ele construir uma performance embasada nesses estudos, essas características dos acalantos, que foi o que eu mais explorei aqui, mas o Aloysio tem as cantorias, tem a queima da lapinha, que é uma festividade natalina do Nordeste. Então, compreender tudo isso, principalmente se essas músicas vão para o exterior, né? Mas a gente não precisa ir tão longe. No próprio Brasil, a gente não tem tanto conhecimento assim das nossas manifestações culturais brasileiras. Então, essas canções, além de tudo, podem ser um convite para que a gente conheça o nosso próprio país. Eu espero que vocês gostem das canções e das obras, que vai ter uma obra para piano a 4 mãos, o Balé de Sinhá, que eu escolhi para vocês ouvirem no concerto. Eu participo do concerto tocando os acalantos. Espero que tenha despertado em vocês o interesse para as canções, não só para as canções do Aloysio de Alencar Pinto, mas para a canção de concerto brasileira de uma forma geral. Então, obrigado pela paciência de vocês, desejo um bom concerto e espero que vocês permaneçam em saúde, se cuidando, e que o ano de 2022 traga esperança e saúde para todos nós. Então, muito obrigado.